Olá, pessoal, boa noite. Hoje a gente vai continuar, então, com o nosso evento, Como Promover a Mudança, Estratégias Multidisciplinares em Saúde, nossa segunda edição do evento e segundo dia também. Hoje a gente conta com duas convidadas também muito especiais, a Fabiana Nalon de Queiroz e a Marta Ludwig. Então, eu vou passar de imediato a palavra para a Fabiana, que é nutricionista, mestre e doutora em nutrição humana pela UNB, especialista em qualidade de alimentos, trabalha com nutrição clínica em consultório há 25 anos, tem experiência na graduação, tanto na nutrição quanto na gastronomia. E a Fabiana, nossa querida parceira de pesquisa, né? Conheci ela na banca de doutorado e a partir de então a gente tem estabelecido boas parcerias de pesquisa. Então, muito obrigada, Fabiana, pela tua presença. E esse tema, né, de competências alimentares é um tema novo, eu acredito que poucos conhecem, então vai ser uma fala muito interessante para todo mundo. Obrigada, contigo, então. Boa noite, agradeço o convite. Eu já notei que esse é um grupo assim, muito forte, né, nesse ramo de nutrição comportamental, então eu fico muito feliz de conhecer o trabalho de vocês e de poder fazer parte um pouquinho disso, né? Então, a minha apresentação é sobre competências alimentares, que foi o tema do meu doutorado. Eu tenho aqui uns slides para compartilhar com vocês, então já peço licença para começar, e ao longo eu vou fazer a apresentação, mas vou deixar tempo para a gente conversar depois. Vocês, por favor, fiquem à vontade para as perguntas. Podem já ir se preparando para a gente bater um papo depois. Deixa eu só colocar no modo de apresentar. Tá bom assim? Tá todo mundo... Tá bem, dá para enxergar. Uhum. Sim. Então tá. Bom, já fui apresentada formalmente, e eu quero, então, começar contando o que é, então, competência alimentar, porque, para mim, eu conheci esse conceito em 2019, quando eu estava começando a buscar, então, alguma coisa para o meu doutorado, e eu fiquei muito encantada quando eu descobri que, finalmente, alguém tinha estruturado uma definição para coisas que eu já observava há muitos anos na minha prática clínica. A nutricionista Ellen Satter, ela é uma americana, que notou que pessoas bem-sucedidas em relação à alimentação, elas tinham algumas características em comum. Isso eu já vinha observando há muitos anos. Eu notava principalmente as características negativas. Então, por exemplo, um paciente que virava para mim e dizia: o problema é que eu gosto muito de comer. E eu dizia: bom, mas isso não chega a ser um problema, né? Gostar de comer é normal. Ou então um paciente que dizia: olha, eu vou comer o que você mandar. Escreve aí, eu preciso de controle, eu preciso de regras. Me faz um cardápio. Eu notava que essas pessoas não teriam um prognóstico bom no tratamento, né? Então, pessoas que tinham medo de comer, pessoas que não gostavam, não sabiam que hora estava com fome, isso também eu ouvia muito, paciente que dizia: eu não sinto fome hora nenhuma. Então, eu notava que essa falta de uma boa relação com a comida era um impedimento. E aí, quando eu li o modelo de competência alimentar, eu falei: nossa, é isso. Ela conseguiu estruturar aquilo que eu já tinha observado. O artigo que eu acho mais importante é esse que eu coloquei na tela, que é a definição e a evidência, né, do modelo de competência alimentar, porque nele ela vai destrinchar todos os componentes das competências e vai deixar muito claro do porquê, quando eles todos se juntam, eles viram, então, esse conjunto de habilidades, né, que são autorreguladas, então não é uma regulação de fora para dentro, é algo que o indivíduo mesmo faz, que orienta as escolhas alimentares.
Então, em momento algum, ela vai falar de grupos alimentares, de nutriente, de porção, é como se fosse uma coisa muito natural. Então, esse modelo de competência alimentar, ele é chamado como uma abordagem biopsicossocial, porque ela considera os aspectos biológicos, né? Então, toda a fisiologia do indivíduo, os aspectos psicológicos, que são as atitudes, os sentimentos, e os sociais, que são também os comportamentos aprendidos, a cultura alimentar, tudo aquilo que envolve a nossa vivência, que vai também influenciar o modo como comemos. Então, para Ellen Satter, alimentar-se é esse processo complexo, né, que vai ser composto por todos esses expectativas sociais, preferências adquiridas ao longo da vida, tudo aquilo que a gente sente, as atitudes e sentimentos ligados à alimentação ou alimentos específicos. Então, notem que ela considera a cultura, que é algo muito importante, o simbólico, a afetividade, né, as experiências, porque as escolhas, né, elas são construídas, o paladar é construído. E muitas vezes nós nutricionistas a gente fica ali no consumo de alimentos, né, na última etapa, que é o que é que você come, né? É isso que a gente pergunta numa anamnese. Mas a gente tem que entender tudo que levou o indivíduo a chegar naquele consumo, porque primeiro ele comprou, então tem que ver como é que ele fez, por que que ele quis aquilo, né? É bem mais complexo. Então, ela define como comedores competentes pessoas que apresentam uma relação positiva, flexível e confortável com os alimentos. São pessoas que vão ter uma habilidade, que é muito natural, em selecionar o que e quanto comer. E essa seleção ela vai estar sempre em resposta aos sinais fisiológicos de fome e saciedade, mas não só isso, porque ela também considera o apetite, né? E sempre de acordo com a situação, porque é claro que eu posso ter uma fome fisiológica que vai me levar a comer numa plena sexta-feira de dia é de um jeito, se eu estiver numa festa é outro, se for sábado, se for domingo, eu for para um brunch, é completamente diferente. Então, o contexto e a situação vão guiar o que a gente vai escolher. Então, ela fala que os indivíduos são mais aptos a lidar melhor com a comida quando eles têm autoconfiança na sua própria escolha, quando eles não têm aquele medo, que é o que eu falava que o paciente dizia, que pedia para eu ditar a regra para ele, né? Quando ele tem autoconfiança, ele faz aquilo com mais naturalidade. E ali ele consegue um equilíbrio entre o que ele deseja, o que ele escolhe e a quantidade. Isso gera naturalmente um peso e uma saúde estável, né? Uma normalidade. A competência alimentar, ela então tem 4 componentes, segundo esse modelo. Esses 4, eles conversam entre si, e eu vou falar melhor a respeito de cada um deles. Mas, basicamente, é a atitude alimentar, a aceitabilidade de alimentos, a regulação interna e as habilidades contextuais. Então, a atitude alimentar é ser positivo em relação ao ato de comer. É aquela pessoa que gosta de comer e se sente bem com isso, porque ele não tem nenhuma culpa, não é que ele só gosta de comer errado, não estou falando aqui do glutão, eu estou falando de uma pessoa que curte a comida, né? Então, a pessoa é autoconfiante, ela é tranquila em relação às suas próprias escolhas, ela tem uma atitude positiva, ela entende que comer é bom. Em segundo ponto, né, o segundo pilar, a aceitabilidade, é a pessoa que está apta a provar novidades. Isso significa uma maturidade, né, uma capacidade de adaptação. E sabemos que a pessoa que tem uma aceitabilidade mais ampla, que gosta de uma variedade de alimentos, ela vai ter uma alimentação mais completa. A pessoa que é muito chatinha para comer é aquela que vai ser difícil de fazer alguma dieta. Imagina uma pessoa muito enjoadinha para comer, de repente ele ficou diabético, de repente ele descobre que tem doença celíaca. Esse vai dar mais trabalho, porque ele não tem essa competência dele, não está desenvolvida, né? E aí, em terceiro lugar, eu falo terceiro, não é em terceiro lugar, não existe uma ordem de prioridade, tá? Mas o terceiro pilar seria a regulação interna, que é uma atenção aos sinais físicos de fome, apetite e saciedade. Hoje eu fiquei muito admirada quando eu vi o trabalho da Helena, né, da qualificação, e a regulação interna foi colocada num conceito bem mais amplo, porque Satter ela se limita à fisiologia do entendimento da fome, apetite e saciedade. E eu notei que no trabalho da Helena, a regulação interna, ela
inclui a atitude alimentar. Não sei se vocês notaram isso, depois a gente conversa. Mas ter uma regulação interna bem calibrada, digamos assim, orienta a quantidade e orienta a qualidade. É aquela pessoa que sente assim, hoje eu estou precisando de sal, hoje eu quero doce, eu preciso de uma fruta, né? O corpo sente, né? Agora é hora de comer, tal hora é hora de parar de comer. Isso gera naturalmente uma estabilidade do peso corporal. E, por fim, as habilidades contextuais, né, que seria a capacidade de administrar o contexto alimentar. É aquela pessoa que sabe comprar, que sabe escolher, armazenar, que sabe preparar, aquela pessoa que tem o jogo de cintura para se adaptar nas situações. Então, ela vai viajar, ela leva o lanchinho, ela planeja o lanche do trabalho, a lancheira da escola. Então, ter essa habilidade também ajuda muito. Por quê? As pessoas que não sabem fazer nada na cozinha, ou que têm até uma certa barreira, né? Eu tenho muito paciente que fala isso, eu detesto cozinhar. Eu tenho paciente que passa o dia, ou passava antes de ir na consulta, comendo pão com queijo, porque ela não vai para a panela de jeito nenhum. Então, essas 4 habilidades, quando juntas, elas de fato constroem uma competência que torna esse indivíduo, então, totalmente bem-sucedido em relação à sua própria alimentação. E aí começa a questão mais métrica da coisa, né? A competência alimentar pode ser medida. Então, existe um instrumento que foi desenvolvido nos Estados Unidos, que é uma ferramenta reprodutível, validada, para aplicação tanto presencial quanto online. É um instrumento que passou por um desenvolvimento, né, até chegar na versão que temos hoje. Ele foi feito primeiro para a população geral, aí viu que a população de baixa renda não compreendia bem, aí fizeram uma revisão, depois o de baixa renda foi aplicado com gente de alta renda, e aí chegaram, então, nessa versão que é a chamada 2.0. Esse instrumento, então, já foi testado com várias populações de outras nacionalidades, porque ele já foi traduzido para outros idiomas, e essa foi a primeira etapa do meu doutorado, que foi, então, a tradução para o português, né, brasileiro. Então, o meu primeiro artigo falava, então, da tradução e a reprodutibilidade do Satellite Incompetence Inventory. Então, a partir desse trabalho, a gente obteve, então, esse instrumento em português, validado e disponível para outras pesquisas. Eu fico muito feliz de ver que ele hoje, a versão em português, já está sendo usada. Aqui em Brasília, nós temos gente investigando doença celíaca e associação com competência alimentar de pais de crianças portadoras de doença celíaca. Temos uma associação entre competência alimentar e um outro instrumento, que é a divisão de responsabilidades na alimentação infantil. Então, para ver se pais com mais competência respeitam melhor a divisão de responsabilidade com a criança. Então, eu posso falar em uns 4 ou 5 trabalhos que já estão deslanchando a partir desse instrumento em português. Esse, então, é a versão brasileira, né? Então, ele tem 6 itens que investigam atitude alimentar, que são esses que vão investigar a tranquilidade em relação à alimentação, eu me sinto bem com a ideia de comer o suficiente, eu sinto que está tudo bem comer o que eu gosto, eu me sinto bem em relação ao prazer por comidas e por gostar de comer, eu confio na minha capacidade de comer o suficiente para mim, eu aprecio comidas e o ato de comer. Então, são 6 itens que investigam atitude. Temos 3 itens dedicados à aceitabilidade. Então, é a pergunta se a pessoa experimenta novos alimentos e tem a capacidade de aprender a gostar. Se for necessário, eu consigo me virar comendo alimentos dos quais não gosto tanto. Eu como uma grande variedade de alimentos. Então, é para ver a percepção do indivíduo em relação à sua própria aceitabilidade. A regulação interna, ela é investigada com apenas 2 itens. Eu como a quantidade necessária para satisfazer minha fome e eu como até me sentir satisfeito. E 5 itens para habilidades contextuais, que então é ver se a pessoa presta atenção na própria alimentação, se ela se organiza para ter tempo para comer, se ela leva em consideração o que é saudável ou não na hora de se alimentar, se ela se planeja, né, em relação a fazer compra, cozinhar, carregar lanche, e as opções de resposta numa escala, né, que varia de sempre, quase sempre, às vezes, raramente, nunca.
E a pontuação, então, score está aqui, né, disponível. Então, raramente nunca vale 0. E o ponto de corte 32 é onde a gente separa quem tem competência e quem não tem. Não existe um ponto de corte para cada uma das dos 4 componentes, tá, da competência, mas é claro que quando a gente aplica isso num paciente, a gente nota claramente se ele está mais deficiente na atitude, ou na aceitabilidade, ou na regulação, no contexto. Então, ele dá um guia de quais aspectos eu vou precisar trabalhar melhor. Isso aqui norteia demais a terapia nutricional, porque frequentemente a gente vai se deparar com um paciente que o problema dele é a organização. Então, ele até gosta de comer de tudo, ele não tem problema de comer emocional, mas ele não conseguiu organizar a vida dele, né? Isso acontece frequentemente quando a pessoa casa, ou quando separa, ou quando vai morar em outro lugar, ele se entrega ao que o ambiente oferece, comida pronta, restaurante. Então, ali ele perde um pouco dessa coisa da organização do contexto. Então, é muito interessante notar aonde que a gente vai precisar dedicar para, então, buscar ferramentas que vão desenvolver exatamente o que a pessoa está precisando. Vários estudos já vêm investigando a competência alimentar com a saúde. Então, a competência alimentar ela está associada com menor IMC, com maior satisfação com o peso corporal. Tem estudos que mostram menor risco cardiovascular, maior adesão ao padrão da dieta mediterrânea. Eles investigaram a competência alimentar no PREDIMED, que é um estudo espanhol, uma coorte muito grande, né? Então, notaram isso: quanto maior a competência, menor o risco cardiovascular e maior a prática de uma alimentação, né, ligada ao padrão mediterrâneo. Também a qualidade geral da alimentação, marcada pelo maior consumo de frutas e hortaliças, maiores habilidades no manejo de alimentos, conforme esperado, uma menor frequência de comportamentos ligados a transtornos alimentares, principalmente entre universitários. Eu sei que também tem uma pesquisa aí que está investigando isso. Melhor orientação por parte dos pais na alimentação dos filhos. Então, pais com maior competência alimentar têm uma estrutura alimentar melhor para seus filhos, e até uma associação com a percepção da atividade física e da qualidade do sono. Tem uma série de referências aqui, né, para caso vocês queiram investigar melhor. E então, a competência alimentar está, assim, totalmente ligada à saúde, por isso ela é tão interessante para a nutrição. Então, eu quero falar um pouco mais sobre cada um dos componentes, até mostrando um pouco da produção científica que já tem a respeito, né, e trazer também para nós aqui uma reflexão acerca desses 4 componentes. Então, em relação à atitude alimentar, desde 2006, que a American Dietetic Association já tinha publicado que a preocupação excessiva com a alimentação, seja por estética ou por saúde, acaba trazendo sentimentos distorcidos em relação ao comer. E pode, então, levar a uma manifestação contínua de atitudes alimentares negativas. E aí eu falo que nós estamos em 2022 e essa situação só piorou, porque como eu estudei na década de 90, né? E aí eu atuo desde o final da década de 90, ali passei pelos anos 2000, e eu vejo como que mudou o perfil do meu paciente e a minha abordagem com ele. Porque hoje a preocupação excessiva com a alimentação é o maior problema. Então, eu recebo pacientes que falam assim: eu estou comprando iogurte sem lactose. Aí eu já penso assim, então ele tem intolerância. Aí eu pergunto: você tem intolerância? O que é que você sente com a lactose? Aí ele fala: não sei se eu tenho. Então, por que você comprou sem lactose? Porque deve ser melhor, né? Então, ele já pressupõe que se existe uma coisa que está sendo excluída da alimentação é porque deve fazer muito mal, é melhor sem, né? Então, essa preocupação excessiva hoje é um problema, né? As atitudes alimentares negativas, elas levam à busca por um modelo de alimentação irreal. Isso também é outro fato que eu noto claramente, porque as pessoas já chegam no consultório pensando assim: eu tenho que comer arroz integral, eu tenho que comer não sei o que, de não sei o que lá, né? Abacate, a goji berry, a semente, são coisas muito exóticas, né? Então,
é um padrão que não é o padrão normal, né? E, às vezes, esse resgate a normalidade que eu falo é a normalidade que está de acordo com a sua cultura, com o que você foi criado, com aquilo que tem na sua cidade, com o que pertence à sua família, né? Que são valores que foram, ao longo do tempo, construindo nós como seres sociais comedores, né? E as pessoas que têm essa atitude alimentar negativa estão mais propensas à insatisfação corporal. Então, temos aí também uma série de publicações que mostram tudo isso. São publicações em que a competência alimentar foi medida e que outros instrumentos foram usados para comparar, então, atitude alimentar, satisfação com o peso corporal, satisfação com a forma corporal, tá? São todos artigos muito interessantes. Aí eu coloco aqui um contraponto, né? O que seria uma atitude alimentar negativa e uma positiva, né? Então, por exemplo, comer não é importante. Tem gente que acha que não é importante. Comer seria só nutrição? Não, comer é essencial para a vida. O paciente que fala, eu mal tenho tempo para comer, muito menos para cozinhar. Então, saber que é importante planejar um horário para a refeição, né? Dedicar algum tempo para comprar, para preparar, para comer, isso também é esperado. A alimentação, ela requer um tempo. Isso está, inclusive, no nosso guia alimentar. Ou o pensamento que pular a refeição é bom, porque economiza caloria. Isso também o paciente faz demais, né? Às vezes a gente até sugere ali o lanche e tal, aí ele pula, né, para ver se emagrece mais rápido. Então, ele tem que entender que pular a refeição aumenta a fome, pode levar a uma ingestão, a uma refeição não programada, né, uma ingestão descontrolada. Paciente que fala, eu não emagreço porque a comida da casa é muito boa, né? Ou ao contrário, que eu já tive paciente que falou assim, olha, já cortei tudo, sal, óleo, a minha comida está só na água, e não emagreço nada. E aí eu falo, não, mas comida ruim não emagrece, não é remédio para emagrecer. A comida gostosa pode ser saudável, aliás, tem que ser, né? A pessoa que acha que ficar sem comer é sinal de superioridade. Isso é bem um traço, né, da anorexia, de quem busca esse controle, né, sobre as próprias vontades, mas vamos lembrar que sentir fome é normal e comer também é normal. Ou a pessoa que acha que comer fazendo outras coisas e aproveitar o tempo, aí está junto ali, né, com a questão que comer não importa, é perda de tempo, né? Não, eu gosto daquela pessoa que acredita que a hora da refeição é sagrada, né? Que tem aquele ditado que fala, não, a hora da refeição é sagrada, paro tudo e vou comer. Então, confrontando a atitude negativa com a positiva, a gente vai descobrindo no nosso cliente quais são as crenças e pensamentos que estão atrapalhando a construção de atitudes mais positivas. Lembrando também que a comida, ela pode gerar sentimentos que vão de dois extremos. Elas podem me dar grande prazer e satisfação ou podem me gerar um estresse e uma culpa. E eu também noto que as pessoas se estressam muito com o plano alimentar, com a dieta, e frequentemente eu vejo, pelo recordatório alimentar, que eu faço, né, eu peço diário alimentar, eu vejo que a pessoa sofre, mas não faz, né? Eu até brinco assim, eu falo, você está sofrendo a dieta, mas não está fazendo a dieta, porque o diário mostra que a pessoa está comendo muito errado, e na prática ela está se sentindo altamente penalizada. Então, o paciente fala para mim assim, eu estou passando fome, nossa, eu estou morrendo de saudade doce. Aí eu olho no diário, mas você come doce todo dia? Você faz 7 refeições ao dia? Aonde que você está passando fome? Aonde que você está não comendo doce? Então, a pessoa, ela sofre sem estar fazendo, para ver como que a coisa está muito na mente, né? Então, por muito tempo, até a mídia sempre se usou da culpa para motivar uma mudança. Então, aquela coisa assim, olha, carboidrato engorda, né? O pão engorda, arroz engorda, mas a culpa, ela acaba gerando um sentimento de fracasso ou de perda de controle, né? Então, ela não costuma trazer sucesso em relação ao controle alimentar ou melhoria na qualidade da alimentação. Tem um artigo que eu sempre gosto de citar, que foi um artigo que ele chama, né, Chocolate Cake, Guilt or Celebration. Ele investigou, então, se bolo de chocolate, pensar em bolo de chocolate, né, se a palavra bolo de chocolate traz no indivíduo o sentimento de culpa ou celebração. Associado a isso, né, foram 294 pessoas, a maior parte mulheres, respondendo esse questionário. Além de responder essa pergunta, né, se o bolo de chocolate trazia sensação de culpa ou de celebração,
Essas pessoas também relataram seu consumo de alimentos, foram aplicados testes para verificar a atitude alimentar, intenção de mudança de atitude, a percepção de controle sobre o seu próprio comportamento alimentar, foi perguntado o peso referido, foi perguntado se essa pessoa tinha desejo de emagrecer, e 3 meses depois, entre as pessoas que demonstraram desejo de emagrecer, foi novamente perguntado o peso. E 18 meses após, todo mundo foi perguntado a respeito do peso. E aí, mostrando, então, nos resultados, a associação entre bolo de chocolate e culpa, ela estava mais presente entre os participantes que tinham desejo de emagrecer, né? E apenas 13% daqueles que não tinham essa meta de emagrecimento. Então, uma diferença bem significativa. Dos participantes do grupo culpa, a maioria deles avaliou a própria alimentação como menos saudável, eles estavam menos confiantes de que poderiam vir a comer de forma saudável no futuro, então menos propensos a mudar para melhor. Eles tinham também nível mais baixo de percepção de domínio sobre a sua alimentação, e eles não tinham atitudes mais positivas ou intenções mais fortes para comer mais saudável. Então, isso mostra claramente que sentir culpa não traz sucesso em relação à alimentação. Então, não me traz um resultado melhor nem de alimentação, nem de peso. Então, isso nos leva a entender que, isso aqui foi eu que escrevi na minha tese, que aquelas pessoas que associam a comida proibida com uma celebração, elas estão enxergando que aquele alimento pode ser apreciado ocasionalmente. Então, essa pessoa ela acaba sendo mais bem-sucedida em relação à manutenção do peso. É saber entender que tudo tem um contexto, uma situação, né? Eu posso tudo, mas não é conveniente que eu coma besteira todo dia, que eu coma bolo de chocolate todo dia. Aliás, se eu disser para um paciente, olha, coma bolo no café, no almoço, no jantar, ele não vai aguentar. Essa é a verdade. Se eu disser para a pessoa, coma biscoito recheado, 5 pacotes, você está liberado, ele não vai conseguir, porque não é gostoso, não é agradável. A gente tem um limite, e entender esse limite é o X da questão. Lembrando que essa construção de atitudes, ela se inicia na infância, mas ela corre ao longo da vida, são várias experiências pelas quais a gente passa, né? Então, desde pequeno, a criança nasce perfeita na regulação interna, mas se eu forço ela a comer toda a comida do prato, eu já vou gerando uma angústia em relação à comida. Ou então, quando eu proíbo a criança de participar da escolha, porque o cuidador ele pode decidir o que servir, então é a hora da fruta, por exemplo, a hora do lanche é a hora da fruta, mas eu posso deixar a criança optar, olha, você prefere banana ou uva, né? Então, deixar a criança participar um pouco. Eu até tenho situações em que eu peço para a mãe para deixar as crianças criarem o cardápio da casa, dentro de um contexto daquilo que eu ensinei que é saudável, ou que a mãe ensinou que é saudável. E pode observar, se você der essa tarefa para a criança, ele vai ter o bom senso de fazer uma refeição equilibrada. Eu nunca tive um paciente que eu falei assim, olha, você vai escolher o jantar da sua família 2 vezes por semana. Ele nunca colocou McDonald's. Ele se sente naquela responsabilidade e aí ele coloca um cardápio que é aquilo que ele vê habitualmente na casa dele, tá? Então, não manter uma rotina alimentar estruturada é extremamente negativo, porque tem que haver uma previsibilidade, né? Isso tem a ver com falta de habilidade contextual, e isso eu também vejo hoje. Casas que não faz comida, as pessoas não querem mais cozinhar, então, a criança chega da escola, já comeu o dia todo na escola, chega em casa, a mãe tem uma dieta, então eu recentemente atendi uma mãe que come omelete de peito de peru toda noite, o pai come uma marmita fit, e eles não têm comida para a criança. Então, a criança, assim, um dia come pipoca, um dia come uma maçã, e não tem estrutura, um dia desce perto de casa e come um churrasquinho. Então, nessa criança, a minha prescrição foi, vocês têm que ter um jantar para a criança, ela não está proibida de comer nada. Imagina uma criança que vinha em tratamento para emagrecer e estava engordando, numa dieta, ela tem 8 anos, fazendo dieta de índice glicêmico com acompanhamento de nutrólogo. Ela estava proibida de comer melancia, ela estava proibida de comer banana. Eu tive vontade de chorar, de pena, pensando assim, meu Deus, olha, eles destruíram a questão da atitude alimentar dessa criança.
E o dia que ela voltou no consultório, 15 dias depois da minha não prescrição, quando eu só pedi à família para ter um jantar, ela emagreceu 1 quilo. E ela ficou tão feliz que ela queria voltar no consultório de 15 em 15 dias. Eu que falei que só precisava voltar no final do ano. Aí a mãe dela, não, ela está super feliz de vir aqui, porque foi a primeira vez que ela chegou e viu algum resultado. Então, olha, assim, praticamente a gente tem que prescrever o óbvio, né? Aquilo que as pessoas perderam, esqueceram como é que é. Outra falha muito grande é permitir a exposição a alimentos altamente palatáveis, né? Então, é aquela casa que você pega a criança e fala, olha, aqui tem todinho, mas você não pode comer porque engorda, né? Então, para que compra? Ou então, as mães que falam para mim, ele só fica procurando porcaria, ele come Pringles, mas quem comprou Pringles? Quem comprou batatinha achocolatado? Então, assim, a gente tem que evitar a exposição a esses alimentos o máximo possível, né? E questões também comportamentais, não se envolver durante a refeição, ignorar a criança. Eu já vi, pessoalmente, bebê no colo, ganhando papinha no colo da babá, na beira da pia da cozinha, não estava nem sentado na mesa, né? Então, eu já vi isso. Outra coisa também muito ruim, e que eu imagino que hoje faz parte da conversa das refeições em família, é comentários sobre forma corporal. Então, já vi também criança que a mãe falava, o pai dela estressa demais, a menina tem 10 anos e se ela vai servir mais uma colher de arroz, ele fala, olha, você vai ter celulite. Então, isso não é conversa para a hora da refeição. Então, frequentemente, eu tenho que orientar também o que conversar nas refeições, porque a boa nutrição a gente não ensina falando, a gente ensina fazendo. Ninguém vai chegar para a criança e falar, olha, isso é um carboidrato, isso é uma proteína, se comer isso dá colesterol. Não é esse o assunto, né? A regulação interna é uma habilidade que é para identificar os sinais físicos de fome, apetite, saciedade. Essa é uma habilidade que ela é contemplada no comer intuitivo, no comer com atenção plena. É uma habilidade super importante, porque ela vai orientar a quantidade de alimento a ser ingerido e, naturalmente, vai influenciar o meu peso corporal. As pessoas com melhor regulação interna são aquelas que têm uma certa regularidade de refeições, elas sabem a hora que vai ter fome, existe uma previsibilidade, né? Então, esse ritmo é muito bom porque ele evita que a pessoa chegue no extremo da fome, porque a pior coisa é estar morto de fome e não ter o que comer, é isso que leva a fazer as grandes bobagens, né? Então, é aquele paciente que ele até gosta de comer bem, mas ele não se planejou, chega no fim do dia, ele está morrendo de fome, chega em casa, não tem nada, aí ele bate no iFood e pede uma pizza, pede um chinês, né? E é assim que a maioria está vivendo. Uma outra questão em relação à regulação interna, que é muito relevante, que aquelas pessoas que foram habituadas ao controle externo sobre a quantidade, elas se sentem incapazes de confiar na sua própria resposta interna. Ontem, eu escutei de uma paciente que tem anorexia grave, bem complicado o caso dela, porque é uma anorexia de longa data, uma vida. Ela tem quase 50 anos, ela, desde a adolescência, ela nunca superou, assim, uma fase boa, né? Ela está sempre mal. E ela falou assim para mim, como que eu vou saber se a fome que eu estou sentindo, se é uma fome de verdade ou se é uma fome emocional? Porque ela fala assim, que adora doce, mas que ela tem medo de comer doce, porque ela vai comer o bolo inteiro, ela não consegue comer um pouco. Ela já teve episódios de compulsão, ela já teve episódios de vômito, né? E aí é complicado de explicar para ela, porque eu falei para ela, olha, você tanto controlou a sua fome, né? Que você perdeu um pouco essa regulação interna. Então, a gente precisa começar tendo uma previsão de refeições, mantendo um carboidrato básico, né? Porque a pessoa sem energia vai ter fome. A pessoa sem energia está mais propensa a comer carboidrato. Mas a perda dessa regulação, eu notei ontem assim a tristeza dela em falar assim, eu não tenho confiança de comer, de me expor a um açúcar, né? Porque eu tenho medo de perder o controle. Ela não, hoje não é nem tão insatisfeita com a forma corporal, ela quer ganhar um peso, ela vê essa necessidade, mas ela não consegue confiar na capacidade dela de comer a quantidade certa ou de comer os alimentos certos.
Então, a gente precisa preservar essa regulação, porque a gente nasce com ela perfeitinha, né? A deficiência nessa regulação, ela está associada com maior frequência de pensamentos bulímicos, sensação de descontrole e maior, né, episódio de compulsão. Então, isso já está na literatura, né, aquilo que eu vi ontem, né, na minha prática. E é muito importante a gente entender que os sinais de fome e saciedade, quando eles são muito sutis, quando ainda está leve, a gente às vezes não percebe, se não estivermos atentos. E aí, quando a pessoa percebe, é porque ela já está ou faminto ou repleto, muito cheio. É aquela pessoa que depois que comeu, percebeu, ai, nossa, comi demais, né? Exagerei, cadê o chocolate, o biscoito que estava aqui? Ele nem viu que mastigou aquilo tudo. Ou então o faminto. E isso também eu percebo, a gente com o modismo do low carb, né? Porque o low carb é uma estratégia nutricional verdadeiramente eficiente. Comer low carb vai ser muito bom para uma série de doenças metabólicas. Então, muita gente fica bem sucedida com essa estratégia e acaba disseminando, então, que é um grande sucesso. Mas nem todo mundo está apto a fazer, né? E a pessoa faz o low carb e fica faminto. Então, isso é um problema também muito sério, porque eu também já vi jovens, assim, recentemente, 16 anos, numa casa em que os pais fazem low carb, então ali não tinha pão, não tinha nada, e aí ela tinha muita avidez por doce que ela compensava na escola, porque como em casa ela não tem carboidrato nenhum, aí chega na escola, ela se acaba no brownie, no enroladinho, porque ela não pode ter pão, a casa dela é proibido ter pão. Então, assim, a gente tem que evitar os extremos, né? Nem a fome e nem o pleno muito cheio. Para isso, para a gente ter essa atenção, aí as técnicas de atenção plena são muito bem-vindas, né? Então, primeiro, o indivíduo precisa começar a vivenciar a experiência da fome e da saciedade. Da fome também, porque eu tenho paciente que não sente fome hora nenhuma, eles comem tanto que ele não sabe nem dizer como é ter fome, né? Então, eu tenho paciente que belisca o dia todo, né? Que está claramente, eles são muito honestos no diário alimentar, ele está me contando que belisca o dia todo, eu falo, o que acontece se você não comer? Ah, não sei, eu vou morrer de fome. Então, a pessoa tem pânico de sentir fome, né? E aí a gente tem que começar a treinar. Não, mas vamos sentir uma fominha, né? Porque se você comeu, tomou café da manhã, vai lanchar no meio da manhã, dá para esperar chegar o almoço, né? 2 horas ali sem comer, não vai matar ninguém. Então a pessoa tem que vivenciar a sensação da fome e a sensação da saciedade. Aí entra as técnicas, né, do Mindful, que é a meditação. Uma coisa interessante, a pausa consciente para o body scan. Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem até como material educativo na Harvard Medical School, que fala assim que a gente deveria parar umas 3 vezes ao dia para sentir o nosso próprio corpo. O body scan rapidinho assim, tipo, vem do pé para a cabeça. Ai, meu pé tá bem? Na minha perna, minhas costas, assim, porque quando eu presto atenção em mim, eu estou refinando essa minha percepção da regulação interna. Então, eu tenho que prestar atenção no que eu estou sentindo, ter consciência de todos os meus sinais fisiológicos. Eu me recordo que eu já tive um paciente com gastrite erosiva, que começava o dia com uma Coca-Cola e um cigarro. E ali eu pensava assim, meu Deus, ele não sente o estômago dele, porque o estômago dele estava destruído. Eu já tive gastrite leve e era muito ruim, porque assim, um chazinho com bolacha parecia que era um tijolo que eu tinha comido. E aí eu falava, mas como que ele, com esse grau de erosão, com o estômago todo danificado, ele simplesmente não sente que a Coca-Cola arde, né? Que dói. Então, era uma pessoa totalmente inconsciente dos seus sinais fisiológicos, né? Então, quando eu tenho a sensação fisiológica, eu vou fazer uma escolha mais inteligente. É aquela mulher que está na TPM, ela entende que ela precisa de algo mais doce, então, por isso, ela não vai comer pão com queijo no café da manhã. Será que ela não podia comer uma banana com aveia e mel? Né? Via dar um pouquinho mais de saciedade em relação ao doce que ela está precisando naqueles dias. Então, a gente não fica tão solto, né? Porque senão eu como meu misto quente no automático, mas a minha vontade não era de sal, era de doce, ali eu já comi o sal, depois eu acabo na compulsão comendo doce. Então, essa percepção da regulação interna, ela precisa ser trabalhada.
E em relação à aceitabilidade, é a pessoa ter realmente aquele interesse positivo, é aquela pessoa que é tranquila em relação a alimentos novos, então ela não tem medo de viajar, de ir para a casa dos outros e não comer nada, né? Então, ter uma inclinação para experimentar e ter a capacidade de aprender a gostar. Então, a pessoa que é muito rígida com a dieta, ela também tem essa deficiência. A minha paciente anoréxica, por exemplo, ela não viaja com a família há 5 anos, porque ela não consegue não comer a comida dela. Então, é a comida que ela faz, no ritual dela, a incapacidade dela de se adaptar levou a ela esse extremo. E ela está esse ano, assim, num treinamento, porque em dezembro ela quer viajar com a família, e ali ela precisa se desapegar de uma série de manias, das manias que ela construiu, que a impedem de se adaptar à ocasião. Então, normalmente a gente acha que a aceitabilidade é só uma questão de característica sensorial, né, sabor, mas não é só isso. A aceitabilidade ela também tem a ver com valor afetivo e simbólico, né, que vai construindo as preferências, assim como as aversões. Eu até ilustrei aqui com uma criança, com uma senhora que provavelmente ali fazendo aquele papel de avó, às vezes a gente, né, quem teve uma avó carinhosa, que tinha uma coisa da comida, de comidinha de vó, fica com aquela recordação. Então, por isso que tem aquela coisa de receita de vó, comida de vó, é por causa do momento que proporcionava, que provavelmente era uma avó carinhosa, dedicada, né, que interagia com você na hora dessa refeição. Então, lembrando que a construção do paladar, ela começa na infância e que ela muda ao longo da vida, né? Eu sempre mostro essa figurinha da criança fazendo careta. Tem um fotógrafo que fez um trabalho ele fotografou várias crianças chupando um limão, fazendo a caretinha. É a coisa mais fofa, as caretas que as crianças fazem. E eu mostro, às vezes, para as crianças no consultório, que eu falo, olha, você, quando era neném, não podia nem chupar a laranja, que você ia fazer careta. Hoje você já gosta de coisa azedinha. E pode ser que no futuro você goste de pimenta. Adulto, por exemplo, gosta de pimenta. É porque a língua mudou. Não é porque o adulto gosta de sofrer o ardido da pimenta. Então, é entender que a gente muda, que o paladar muda, a gente cresce, então não tem que comer igual para sempre, né? E para construir isso, eu tenho que ter uma alimentação diversificada, tenho que ter exposição repetida aos alimentos saudáveis, porque, mais uma vez, doce e sal é fácil de gostar, né? É sabor primário. E lembrar que o excesso de sal, açúcar e aditivos atrapalham o desenvolvimento desse paladar. Então, é muito comum que tanto o adulto quanto a criança que come muito sal, muito doce, ou muito adoçante, ou muito refrigerante, muito ketchup, eles têm uma aceitabilidade de alimentos mais reduzida, porque simplesmente ele não sente gosto, né? Um alimento muito suave, imagina uma folha, alface, pera, melão, alimentos suaves, aquele docinho leve, ele não sente. Então, é como se a comida tivesse textura, mas não tivesse sabor. Eu imagino que é como um corpo estranho, né? Quando tem um cabelinho na língua, a gente fica ali agoniado querendo tirar. Eu imagino que quem está com o paladar muito viciado nesses aditivos, ele deve ter a mesma sensação ruim de quando você está com um corpo estranho na língua. Por isso, algumas crianças até referem, as mães falam, ele faz ânsia de vômito na hora de comer a salada. Se pode observar que geralmente é uma criança que come muito sal, ou muito aditivo, muito realçador de sabor. Em relação às habilidades contextuais, a gente precisa lembrar que, então, alimentar-se envolve uma série de comportamentos, desde a hora que eu compro até a hora que eu cozinho e como é que eu sirvo, né? Então, ter estratégia de compra, planejar, ter habilidade culinária, tudo isso vai proporcionar autonomia. Então, cozinhar me leva a uma alimentação mais saudável, desenvolve conhecimento sobre alimentos, suas propriedades, a gente passa a reconhecer melhor o que é a comida de verdade. Permite que eu elabore refeições palatáveis, atraentes, de boa qualidade. Então, para quem sabe cozinhar, é muito fácil pegar o que tem na geladeira e surgir com uma coisa gostosinha. Quem não sabe fazer nada, pode ter pão e ovo dentro de casa, não consegue encaixar as coisas e falar, eu faço um ovo mexido, põe dentro do pão, vou lanchar isso. Não, ele acha mais fácil pedir uma comida por telefone. Então, ocupar-se com a alimentação não pode ser visto como perda de tempo. Vejam aqui que a atitude alimentar, ela se envolve com habilidade contextual. Então, mais uma vez, a questão dos 4 elementos da competência, eles se juntam, eles conversam entre si, eles se completam.
Temos estudos que já mostram competência alimentar e associação com o cozinhar, né? Então, um estudo americano com 507 mulheres mostrou que as que tinham mais competência preparavam refeições em casa mais vezes. Aquelas que eram medidas, né, na competência como acima de 32, elas também reportaram gostar de cozinhar, tinham mais habilidade no manejo das próprias refeições, inclusive considerando aspectos nutricionais. Isso não é penoso, a pessoa não entende isso como algo que sobrecarrega, né? E as mulheres com maiores habilidades contextuais tinham maior consumo de frutas e hortaliças, menor problemas com peso também. Aqui é uma pesquisa, né, que ela foi publicada em 2006, que foi um inquérito americano também muito grande, com jovens, que é uma idade ali bem, bem crítica, porque é uma idade que às vezes está mudando o estilo de vida, né, ali do pré-universitário, universitário, e entre os que reportaram maior frequência no preparo de suas refeições, o consumo de ultraprocessado era menor, isso é bem óbvio, né? Porque se eu sei fazer alguma coisa, eu vou estar menos refém da comida pronta. E a ingestão de alimentos frescos, né, alimentos de qualidade, também eram maiores e próximo das metas dietéticas entre as pessoas com maior competência. Esse outro é um trabalho brasileiro também que ficou muito bonito, que mostra, eles usaram aquele índice do cooking skills, né, que são aquelas habilidades culinárias básicas, ele fazer um molho de tomate, fazer um salteado, preparar um jantar a partir do que tem na geladeira, fazer uma refeição toda só com temperos naturais. Então, esse índice foi medido, né? Então, viram que aqueles pais que têm mais autonomia e confiança nas suas próprias habilidades proporcionam aos filhos uma alimentação com menor quantidade de artificiais e ultraprocessados. Então, assim, são resultados muito esperados, mas é muito bom que a gente tenha a medida dessas coisas, né? Que tenha publicação científica que mostre claramente isso, porque é a partir disso que a gente chama a atenção de nós, que somos as pessoas que estão lidando com o cliente, né, o paciente, chama a nossa atenção para aplicar esses fatos, né? Então, eu falo que na minha história de vida profissional, eu notava isso, mas eu não conseguia intervir claramente nisso. Agora fica mais fácil categorizar o problema e tentar sugerir as melhorias. Em relação à habilidade contextual, também é muito interessante mostrar o que eu medi no meu doutorado. Eu fiz a medida da competência alimentar um ano depois da pandemia. E eu fiz um trabalho retrospectivo, né? E eu notei que aqueles indivíduos que tinham menor habilidade no manejo de gerenciamento, que são aqueles com menor competência alimentar, os que pontuaram menos na habilidade contextual, foram aquelas pessoas que tiveram mais prejuízo em relação à alimentação durante a pandemia. Então, aquelas pessoas que ficaram refém do iFood, aquelas pessoas que engordaram mais, a gente sabe que a alimentação sofreu mudanças muito profundas, né, em virtude da pandemia, então eu consegui medir isso na competência alimentar. E os brasileiros, né, então, uma das partes também do meu doutorado foi medir a competência alimentar em adultos brasileiros, né, aqui não foi associado com nenhuma doença, eram adultos gerais, eu até tinha uma pergunta sobre diabetes, hipertensão, mas ela ficou muito irrelevante, né, não mudou. Então, foi um trabalho com 1.870 adultos, na sua maior parte mulheres, é uma população com uma elevada renda e escolaridade, não era a população representativa do Brasil, mas eu tive resultados muito semelhantes ao que foi notado em outros lugares do mundo, e, de modo geral, os brasileiros ficaram ali com uma competência em torno de 30,19, mais ou menos 8,9. Esse é um valor compatível com o que a gente vê em outras populações. Não é esperado que na média populacional as pessoas pontuem 32, tá? A pontuação acima de 32, que caracteriza a competência, ela foi mais frequente, né, nas pessoas com maior escolaridade, com maior renda, pessoas satisfeitas com o peso atual e que tinham um consumo adequado de fruta e hortaliça e menor consumo de bebidas açucaradas.
Notem que aqui é claramente a relação da competência alimentar com o peso, né? Então, entre as pessoas de peso normal, a competência alimentar ela fica, sim, acima de 32. Nas pessoas com sobrepeso, ela já cai um pouquinho, e nos obesos ela cai mais ainda. Então, a associação é direta, né? Quanto maior a competência, melhor o IMC e a satisfação. E a competência alimentar ela foi maior nos indivíduos que tinham maior consumo de frutas e hortaliças e menor naqueles que tinham um consumo elevado de refrigerante e suco industrializado. Então, assim, o resultado ele casa com aquilo que a literatura mostra, aquilo que era esperado. Eu agradeço, então, gente, o que eu tinha para mostrar é isso. Eu acabei de notar que eu não coloquei as referências, tá? Mas eu tenho elas no Mendeley, muito fácil eu colocar. Vou fazer e eu mando para a Helena, para ela juntar com o PDF dos slides, tá bom? Então, estou à disposição de vocês para perguntas. Obrigada. Fabiana, muito obrigada. Assim, muitos elogios, tá? Aqui, tanto no nosso grupo de pesquisa, todo mundo adorando te ouvir, quanto aqui no chat. Temos algumas perguntas, tá? Eu vou ler para ti, então. Eu também tenho umas perguntas, mas eu acho que não vai dar tempo, mas tudo bem. Nossa, eu pensei quanto esse assunto está em consonância, né, com tudo que a gente pensa e estuda. Claro, a gente está estudando competências também, mas na tua fala, na tua prática clínica, tudo que tu foi relatando, como a gente pensa, né, parecido, assim, muito legal te ouvir. Então, a Helena pergunta o seguinte: tenho percebido as pessoas com medo ao comer, medo de comer. Poderíamos pensar em alguma associação com não ser comedores competentes? Totalmente. Eu vejo uma relação muito direta. A gente não pode dizer o que chegou primeiro, né? Se aquela pessoa não tinha competência e por isso ela ficou com medo, ou se ela foi tão bombardeada com medo e dali ela perdeu a competência. Mas que a associação é direta, é. Eu vejo assim que o medo de comer ele vem muito associado a dietas muito restritivas, a maus resultados. Eu falo que hoje a gente tem que dar, o indivíduo tem que dar sorte ou azar, né? Vou contar aqui um caso muito pessoal, porque quando eu era adolescente, eu estive um pouco acima do peso. Era uma coisa ali de 4 quilos. Eu tinha uns 16 anos, eu nem sabia que existia a profissão de nutricionista. Então, a minha mãe um dia resolveu, ela também queria emagrecer, e ela resolveu ir no grupo do Vigilantes do Peso, que tinha numa igreja do lado da nossa casa. Então, a gente foi para esse grupo do Vigilantes do Peso. E ali eu adorei, mas assim, em uma semana eu emagreci 3 quilos. Eu achava assim, a coisa mais legal do mundo pegar o meu cardápio, porque tinha pão, leite, fruta, arroz, feijão, era uma dieta normal. Só que era uma dieta quantificada e não tinha doce. Eu era muito doceira, adoro doce. Então, hoje eu reflito, eu falo assim, claro que eu era gorda, eu comia um cachorro quente e um churros todo dia na escola. Então, assim, né, como é que era ser magra, né? Então, quando eu comi normal, eu emagreci. Então, eu falo assim, eu dei a sorte. Foi sorte ter a minha primeira experiência com dieta ter sido boa. Aí hoje eu vejo a criança que eu atendi aos 8 anos, que fez uma dieta com nutrólogo, com índice glicêmico, que ela estava proibida de comer banana, melancia, e todo mundo vigiando o carboidrato dela, e aí ela faz essa dieta e ela engorda, isso é um trauma severo, porque eu fiquei morrendo de pena, eu rezo por essa família, porque assim, eu falei, gente, que coisa cruel e triste. Os pais foram no endócrino porque achavam que o defeito era da menina. Não, ela deve ter algum problema hormonal, porque ela está fazendo a dieta maravilhosa e ela não emagrece. Aí o endócrino foi que falou assim, não, ela não tem defeito nenhum, vai na Fabiana para fazer uma dieta para criança, e aí que bom que eles chegaram de coração aberto lá no consultório, porque muitas vezes os pais não aceitam o que eu tenho para falar. É muito comum também, tá? Porque eu já tive pais que eu falei, olha, não cabe fazer essa dieta rígida. Já tive menina de 14 anos que nem está assim, acima do peso. Aí a mãe, mas é porque nós vamos para a praia no verão, aí ela vai querer colocar um biquíni, e essa menina come muito doce. Aí eu que vou mandar a menina parar de comer doce, sabe?
Então, assim, a experiência inicial com a comida tem tudo a ver com esse medo, sim, tá? E isso vai, sim, gerar uma falha na competência. Talvez você, Helena, vá medir isso no seu trabalho, pelo que eu vi, você vai medir muitas coisas, então, dentre as quais, eu acho que você vai encontrar essa associação, sim. Muito bom. A Luísa disse que tema incrível, excelente exposição. Fabiana, parabéns pelo teu trabalho. E também a Andressa pergunta o seguinte: como você trabalha para aumentar a aceitabilidade de alimentos em adultos? Então, primeiro, tem coisas que é na base da conversa, né? Mas quando a questão é do paladar, eu observo uma coisa, isso é muito empírico, tá? Eu falo assim que é muito meu pessoal. Como eu falei que eu sou muito doceira, eu comecei a diminuir o doce, para mim, treinando o paladar para o ácido. Quando eu trabalhei em hospital, o sal também a gente contornava com o ácido. Por exemplo, uma dieta hipossódica, eu mandava um vinagrete, porque o limão, o vinagre, valoriza, ele estimula a papila gustativa, né? Então, o azedo, ele estimula a salivação, estimula a papila gustativa. Então, quando eu pego um paciente que não gosta de muita verdura, fruta, aquela dificuldade, normalmente ele tem um consumo elevado de sódio e de adoçante. Outro dia eu atendi uma senhora que põe 4 sachês de adoçante no cafezinho. Quando ela me contou aquilo, eu já fiquei assim. Aí, por acaso, o marido dela soltou assim: nossa, ela põe sal na salada que a gente vê aquela poeirinha branca em cima da salada. Aí eu falei: nossa, então a sua língua está estragada. Eu falo desse jeito. A sua língua está danificada. Então, é a criança que come muito coisa artificial, a casa que usa muito tempero pronto, né? Então, esses caldinho, tabletinho, quinó, sazon. Então, essas pessoas. Paladar que tá. Aí eu falo, vamos desintoxicar a sua língua com limão. Aí eu mando usar água com limão. E aí eu falo, não é para emagrecer, não. Água com limão não emagrece. Não é isso. É Senão o vão dizer, outro uso da água com limão. senão vão dizer que eu já virei aquela, né, aquela alquimista, né, a nutricionista alquimista. Não, não é shot emagrecedor. É para limpar o paladar, porque você dá aquele meio que um choque assim do ácido, do azedinho, e acho que isso abre o paladar para o sabor verdadeiro dos alimentos. Agora, tem também, tirando aqueles adultos que têm aquela fobia, né, que aí eu acho que é um problema até mais de maturidade, uma questão mesmo emocional, eu falo que tem certas coisas que a gente faz assim. Por exemplo, comer verdura, para no meu ponto de vista, comer salada é igual escovar dente, a gente não questiona, sabe? Quando meus filhos eram pequenos, eu lembro que a pediatra falou assim para eles: não precisa gostar de salada. Aí o menino abriu um sorriso até aqui, né? Aí ela falou: só precisa comer, tá? Não precisa gostar, não. Então eu falo isso também para as crianças, porque eu falo: olha, não arde, não dói, não pinica, não vai te fazer mal nenhum, então vai comendo e não discute. Então, a gente tem que aceitar um pouco isso. Tem coisas que a gente come com grande prazer, tem coisas que a gente come porque tem que comer. Então, ter esse entendimento. Até pegar o gosto por comer, né? Então, esse entendimento também faz parte, né? Eu vejo, hoje, eu adoro a salada, eu acho a parte mais gostosa da refeição, mas é claro que não foi assim a vida inteira, né? Uma criança não vai ter isso como, a melhor parte da refeição. Eles comem porque tem que comer, tá? Meu filho, muito pequenininho, uma vez, era um domingo, e o almoço era lasanha. E aí ele falou assim, lasanha? Isso não é almoço. Aí eu falei, o que é almoço para você? Ele falou, é arroz, feijão, salada, carninha. Aí eu entendi que, até então, eu mantinha aquela rigidez. Ele ainda muito pequeno, ele tinha a comidinha dele certinha todo dia, mas um belo domingo não era aquele cardápio, né? Aí eu expliquei, não, de vez em quando, hoje é domingo, a mamãe não foi trabalhar, é um dia assim, assim, o almoço pode ser só uma lasanha, uma macarronada, mas ele já tinha um entendimento do que era um almoço, sem que eu nunca tivesse ensinado, falar, ó, filhinho, almoço é isso, 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 eu nunca dei essa aulinha para ele. Então, a gente aprende a comer, o adulto tem que aprender a comer vendo, né? Então, ele tem que primeiro aceitar a presença da salada na mesa, depois no prato, depois na boca, né? É uma construção. Eu também falo muito isso para a criança, né? Eu falo, você não aprendeu a escrever, primeiro você segurou no lápis, aí eu falo para a mãe, você aplaudiu, aí o menino fez um rabisco e você falou que estava lindo.
Depois, um dia, ele vai fazer uma bolinha, até ele conseguir fazer a letra cursiva. Então, você tem que também aplaudir o grão de ervilha, a folhinha de alface, porque você não pode achar que da noite para o dia ele vai comer tudo. Eu não vou fazer essa mágica, né? Eu não tenho essa capacidade. Eu até brinco, eu falo, o dia que eu fizer, ficarei rica e famosa. Então, vocês, por enquanto, né? Eu não tenho essa capacidade. Tem que elogiar, tem que fazer um por um, e o adulto muito mais, né? E quando tu falaste da regulação interna, eu fiquei pensando muito ah, na consciência interoceptiva, né, nessa percepção de fome e saciedade. E ontem, numa aula, a gente estava conversando sobre a sabedoria corporal. Eu acho que tu falou isso, né? A questão da sabedoria corporal. O corpo, se a gente está conectado com esses sinais fisiológicos, a gente sabe quanto e o que comer, né? Exatamente. O sabor, principalmente, para mim é muito nítido que eu não quero a mesma comida todo dia, então eu não me conformo de alguém que todo dia come pão com queijo, café com leite, todo dia come, né? Eu falo assim, não é possível que ele esteja se sendo satisfeito em todas as suas necessidades, porque eu sinto a diferença. Se está mais frio, a gente não tem tanta vontade da salada A fria. sazonalidade, né? Tem a época aqui do cítrico aqui em Brasília, nossa, a mexerica na época do cítrico, mas é tão gostosa que, assim, quando está acabando a safra, me dá uma tristeza, que outro dia eu ainda encontrei no mercado, quase soltei foguetes, eu falei, gente, ainda tem mexerica, eu botei até no Instagram. Então, assim, eu tenho que curtir aquele alimento naquele tempo, então eu não posso comer mamão todo dia no café da manhã, porque tem época também que o mamão tá feio, tá ruim, tá duro. Então, eu não me conformo que alguém coma igual todos os dias. Eu acho que é falta dessa percepção, porque se a gente parar para escutar, a gente vai descobrir diferença. E ali eu achei muito interessante a pausa consciente, essa que foi recomendada umas 3 vezes ao dia, né? E eu tenho pacientes que eu falo isso, eles realmente dão aquela paradinha para se perguntar, estou bem, estou com dor nas costas, meu, eu estou com o pé, tá bom, tá alguma coisa dormente? E antes da refeição, às vezes eu falo, pergunta o que você está afim, é doce, é salgado, é quente, é frio, porque para tudo a gente tem possibilidades, né? Muito bom, Fabiana. Nós adoramos te ouvir. Muito obrigada e que a gente possa cada vez mais fazer trabalhos em conjunto. Acho que essa perspectiva aí do online, né? Infelizmente, por causa da pandemia, mas ok, né? Nós fizemos do Favoreceu limão uma muito. limonada, então favoreceu essas parcerias e que a gente continue assim. Muito obrigada pela tua participação, Nada. foi excelente. Obrigada. Obrigada. Então, agora eu vou de imediato chamar a Marta, que é psicóloga, a Marta Ludwig, nossa também parceira de longa data. Marta, como a gente tem mais intimidade, eu vou deixar tu te apresentar, tá? Falar um pouquinho, né? Acho que tu vai falar um pouquinho da trajetória, rapidinho. Do Merck ali? É, isso, Ah, acho que é legal o pessoal sim, te conhecer. claro, E a claro. Marta, então, vai falar de um assunto que ela é expert, né? Que é a entrevista motivacional. Muito aprendi com a Marta, muitos treinamentos fizemos É juntas, verdade, né? verdade. Boas histórias para contar. Então, Você obrigada. Eu sei que tu está com bebê, né? Pequena, Sim, e hoje, uma sexta-feira de noite, só nós, né? só Mas nós, as de com fé, paciência, tá? as de fé. Tá certo. Obrigada. Então, começar dando boa noite, né? E agradecendo, Ana, e ao grupo pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês. Ai, Ana, deixa tua câmera ligada para eu poder te ver. Não gosto de falar para. Tá. Vai projetar alguma coisa? Boa, já vou Tá, compartilhar aqui. ok. Daí vai aparecer a tua apresentação, por Tá, isso que eu fechei. Mas estou contigo aqui, tá, tá? Tu não tá tá. sozinho. Não, tranquilo. Não, só porque eu gosto de ver alguém, sabe? Não gosto de falar para a tela. Enfim, agradecer, né? Dizer que é sempre um prazer estar com a Ana, estar com o grupo, né? A gente se conhece desde 2009, quando eu iniciei meu doutorado.
na PUC, no grupo da Margarete Oliveira, da psicologia. Foi o ano em que o MERC já existia, mas não tinha psicologia, e eles convidaram, então, a equipe do MERC, a Ana, o Fabrício, o André, enfim, toda a equipe, a psicologia para entrar, convidaram a Margarete, e eu estava no primeiro ano de doutorado, tinha um projeto desenhado para trabalhar, que era o papel do terapeuta, né, no tratamento de dependentes químicos, que era o tema do grupo de pesquisa, né, os dependentes químicos. Mas eu não estava muito interessada nos dependentes químicos, estava interessada no papel do terapeuta. E aí a Margarete teve esse convite, e sabia que eu já tinha trabalhado com grupos de diabéticos, hipertensos, enfim, mudança de estilo de vida numa equipe interdisciplinar, e ela me disse, tem esse convite tal do pessoal do MERC, tu toca esse projeto? E eu disse, eu toco, mas esse vai ser meu doutorado, então. Então tá. Aí a gente partiu para traduzir livro, né, de modelo transteórico, entrevista motivacional, protocolo de tratamento, e nos inserimos super bem no MERC, e deu muitos frutos, né? Então o MERC é o projeto de modificação do estilo de vida e risco cardiovascular, né? Que, enfim, era coordenado pela Ana, pelo Fabrício, da fisioterapia, pela Andréia, da enfermagem, enfim, acho que se transformou, né? O MERC agora está dentro do PEVS, né? O MERC hoje é um grupo de pesquisa, mas começou como um projeto, Começou né? como um projeto e se transformou no grupo de pesquisa da Ana, né? Que na época não era da pós, eles lutavam sozinhos pela graduação, né? E faziam pesquisa pela graduação, então foi um caminho muito bonito. Então, o MERC, de um projeto, passou a ser um grupo de pesquisa, então tenho muito orgulho, muita honra de ter feito parte. Então, nesse projeto, então, enfim, falando um pouco da minha caminhada, eu trabalho como psicóloga clínica, né, como psicoterapeuta, como professora, né, fui professora na graduação por 10 anos, não, por mais, por 10 anos, e em pós-graduação sou professora desde 2007, em cursos de TCC, comportamental, cognitivo, contextual, e sou supervisora também em clínica, sempre fui supervisora de psicologia em todas as instituições que eu trabalhei, eu fui do serviço escola, da clínica escola, acompanhando os estagiários de psicologia, e na última instituição acompanhei os estagiários de nutrição, junto com a nutricionista da clínica, né, a gente fazia um trabalho integrado, então a Malu, a Maria Lúcia Rodrigues, tu conhece, né, Ana? Maria Rodrigues Foi Lopes, minha professora. Maria Lúcia Lopes Rodrigues, minha professora no IPA, né? Então, a Malu, nós fizemos um belo trabalho então, os estagiários de nutrição e psicologia atendiam juntos, então era uma consulta de nutrição com um olhar da psicologia junto. Então, o paciente ia para consulta de nutrição, para, enfim, fazer uma reeducação alimentar, seja o que fosse, e tinha a psico ali não para fazer terapia, mas para ter este olhar psicológico, motivacional, enfim, trazendo um pouco dessas habilidades, e a gente discutiu os casos conjuntamente também, usando uma das habilidades, né, a entrevista motivacional, que é o que eu vou estar trazendo para vocês. Então, depois desse trabalho aí em conjunto, como eu já vinha acompanhando psicólogos como supervisora, né, eu resolvi fazer isso para nutricionistas também. Então, tem a Psiconutri, quem quiser acompanhar um pouco mais do meu trabalho, onde eu faço, enfim, grupo de estudos, supervisão de casos, com essa abordagem, então, psicológica, motivacional, vamos dizer assim, para os nutricionistas. Eu aprendo muito daí contigo, né, Ana, e com os outros nutricionistas também. Eu acho que a gente tem muito. Fiquei com pena de não ter conseguido entrar mais cedo para assistir toda a palestra da Fabiana. Gostei aqui do que eu pude escutar de vocês e fez muito sentido. Então, acho que da apresentação é isso. Eu boto aqui no primeiro slide um pouquinho de história, que era para, então, falar, né, da história, que daí eu acabei já falando aqui, a Ana já falou também, né, que teve imersão, a gente fez muitas capacitações, enfim, toda a equipe estudava entrevista motivacional, fazia supervisão nos sábados, lia, né, as dialogadas, né, a fala dos terapeutas, dos pacientes, e ia, enfim, se aperfeiçoando. Trouxemos uma professora dos Estados Unidos que trabalha no grupo de quem criou a entrevista motivacional para nos dar um curso. Então, fizemos muitas capacitações. Então, um pouco da história é isso ali, quando eu entrei no MERC, foi o estudo com adultos, depois teve com adolescentes, e acho que agora já está com crianças, eu nem sei, né? Já se expandiu para muitas coisas, né? O MERC faz muito mais outras coisas, trabalha também com comportamento alimentar, comendo intuitivo e várias outras coisas. Mas o nosso tema, então,
né, é a entrevista motivacional para a mudança de comportamento, né? Então, eu resolvi botar aqui, né, 1 e 2, né? Que às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Eu cada vez aprendo mais sobre isso. Então, vou começar definindo o que é entrevista motivacional, segundo os professores que criaram, e também falando sobre mudança de comportamento, porque afinal, a entrevista motivacional para mudança de comportamento. A gente tem que saber o que é entrevista motivacional e o que é mudança de comportamento, porque parece óbvio, né? Mas como é que eu meço que o meu paciente está mudando? O que é uma mudança de comportamento? Se ele não comia nenhuma salada ali, como disse, né, a colega de antes, se ele não comia salada e agora ele come uma folhinha de rúcula uma vez por semana, isso é uma mudança? Então, sim, a gente tem que considerar que isso é uma mudança, né? É um primeiro passo. Talvez a gente queira como um objetivo final lá que ele coma várias folhas de rúcula e várias outras cores de salada todos os dias da semana. Mas se ele não comia nada e agora ele come uma folhinha uma vez por semana, isso é uma mudança. Isso é um progresso que tem que ser aplaudido, né? Então, mudança, né? A gente poder ter esse olhar sensível de valorizar os pequenos passos do nosso paciente, porque assim como a gente não aprende a escrever, né, como disse a colega, do dia para a noite, a gente também não aprende a comer ou a mudar um hábito de saúde, seja ele alimentar ou de atividade física, de um dia para a noite, né? É um processo. Nós, como profissionais de saúde, temos esse papel, então. E aí, comportamento, né? Que comportamento a gente está falando? Às vezes o paciente vem para o tratamento nutricional e ele quer emagrecer. Emagrecer não é um comportamento, né? Ele quer perder peso também não é um comportamento. Ele quer engordar também não é um comportamento, né? Então, a gente tem que definir que comportamentos a gente precisa mexer para atingir aquele objetivo, seja ele emagrecer, engordar, melhorar as taxas, enfim. Né? Quando um exame de sangue do paciente melhora, isso nos mostra que teve uma mudança de comportamento. Mas o exame de sangue melhor não é um comportamento, é um indicador. Então, qual é o comportamento, né? É comer mais verduras. É comer quanto de verduras, né? É comer menos açúcares. É diminuir os industrializados, é aumentar os comer in natura. É comer, talvez uma mudança de comportamento é se perguntar, né? Como disse a colega ali antes, a consciência, né? O que eu preciso agora? É doce, é salgado, é frio, é quente? Tudo isso é mudança de comportamento. Eu parar e pensar o que eu quero comer agora, se eu não faço isso, eu passo a fazer, isso é uma mudança de comportamento. Então, a gente tem que definir que comportamento a gente está querendo trabalhar, né? E aprender a mensurar essas mudanças, né? E validar as pequenas mudanças que os pacientes fazem, né? Então, definindo a entrevista motivacional, é um estilo clínico habilidoso para evocar dos pacientes as suas boas motivações para fazer mudanças comportamentais no interesse da sua própria saúde. Então, o que isso significa? Ela não é uma técnica, ela não é uma terapia, ela é uma forma de conversar, ela é um estilo clínico, ou seja, é como eu converso com o paciente, como eu me posiciono, como eu interajo com ele, né? Com o objetivo de evocar, ou seja, desenvolver nele, fazer ele se dar conta, ter consciência sobre quais as boas razões que ele tem para fazer mudanças no seu comportamento, para atingir o interesse na saúde dele. Então, o paciente, na entrevista, nessa forma de conversar com o paciente, nós vamos ajudá-lo a ele perceber para quê, por que ele quer, sei lá, comer mais salada, né? O que isso vai mudar na vida dele? Por que isso é importante, né? Que razões ele tem para fazer isso? Então, eles fazem essa metáfora, assim, que é uma dança, né? Não é uma briga. Não é um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Nós, como profissionais, vamos ser quem conduz aquela dança, mas os passos, quem vai dar é o paciente, porque ele tem autonomia. Então, não é a gente que vai dizer para o paciente assim, olha, tu tem muitas razões para comer mais salada, né? Tu tem que comer mais salada para funcionar melhor o teu intestino, para melhorar os teus exames, para tu sentir menos fome, né? Tu precisa comer mais salada todos os dias, tu faz assim, tu faz assado. A gente até pode orientar o paciente como fazer, mas isso quando o paciente já está mais pronto para mudar, quando ele diz assim, tá, Ana, por que eu tenho que comer mais salada? Para que serve comer salada? Né?
Ou quando ele te diz assim, tá, eu quero comer mais salada, mas ai, não sei, não gosto, eu sei que é importante, mas eu não. Então, a gente vai entrar com mais orientações ou prescrições aqui, entre aspas, mas é sempre mais poderoso que o paciente se escute dizendo para que ele tem que comer salada. Então, né, do que a gente dizer para ele. Então, a gente vai ver um pouco aqui na frente como é que a gente faz isso, né? Então, né, o que ajuda as pessoas o que move as pessoas a mudar, né? Será que depende só do paciente? Será que é um traço inerente da pessoa, do contexto? Né? É uma responsabilidade nossa? O nosso estilo influencia? Então, né, respondendo aqui, a motivação não depende só do paciente, não é um traço de personalidade, ela depende mais do contexto. É sim nossa tarefa também, e o nosso estilo influencia. Então, se eu sou muito pouco, por exemplo, eu sou muito prescritivo, só prescritivo, não faço outras coisas, eu não estou ajudando o meu paciente a se motivar, né? A encontrar as próprias razões dele, está vindo muito de fora. Então, falei que eu ia definir o que é entrevista motivacional e falar de comportamento. Falei ali já um pouco, mas, enfim, a palavra motivação, ela vem da raiz mover, né? Então, é uma tentativa de compreender o que nos move ou por que a gente faz o que a gente faz. E, na verdade, o que a gente faz? Tudo que a gente faz é comportamento. Então, por que a gente se comporta como a gente se comporta, né? Quando a gente tenta olhar motivação, a gente vai olhar para isso, né? E olhar de que mudança e de que comportamentos a gente está falando, que foi o que eu iniciei a nossa fala ali. Então, aqui para vocês conhecerem os professores que desenvolveram, né, essa habilidade de conversa, William Miller e Stephen Honig, eles que desenvolveram todo o arcabouço da entrevista motivacional. Então, eu falei que ela é um estilo clínico habilidoso para conversar com o paciente, para ajudar ele a encontrar as próprias motivações para mudar. Né? E quando é que ela é recomendada, né? Quando o paciente está ambivalente. Ou seja, aquele paciente que vem para a consulta e diz assim, né, eu quero melhorar minha saúde, sei que eu preciso comer melhor, mas eu não consigo abrir mão das coisas que eu gosto. Não consigo, né? Eu não consigo incluir novas coisas no meu cardápio, por exemplo. Então, esse é um paciente que ele está ambivalente. Ele sabe que precisa mudar, mas ele não quer abrir mão do que ele já conhece, ou não quer incluir, não sabe como incluir novas coisas. Então, é um paciente que está ali indeciso, né? Então, a gente vai usar as habilidades que eu vou mostrar aqui para entrevista motivacional. Então, quanto menos o paciente está pronto para mudar, né, mais em dúvida, ou mais aquele paciente que não reconhece que tem um problema, tipo, ele só come, como disse a Nutri anterior ali, desculpa, esqueci o nome dela, Regiane? Fabiana. A Fabiana, né? A pessoa só come doce, só come industrializado, tá com a língua estragada, mas ela acha que é isso, né? Ela não acha que isso é um problema. Essa pessoa precisa, né? Vai se beneficiar se a gente usar as habilidades da entrevista motivacional, porque ela não reconhece que a alimentação dela está prejudicial, né? Então, os professores falam do mito do paciente desmotivado, né? No sentido de que não existe o paciente não é um copo vazio que a gente vai encher de água, ou seja, vai encher de motivação, né? Ele tem as próprias razões dele lá, como se fosse um poço de água. Ele tem as razões, o porquê que é importante mudar, mas aquilo está lá muito escondido e nosso papel é conseguir trazer isso à tona usando as estratégias que a gente vai ver. Então, essa forma de conversar com o paciente, ela vai ter esses 4 elementos que compõem o espírito, ou vamos dizer assim, a atmosfera da entrevista motivacional, né? Então, a parceria, a colaboração. Então, essa conversa não é uma conversa hierárquica, onde eu sou o suposto saber e o paciente... Não, ele é quem mais sabe sobre ele. Eu posso saber mais de psicologia, ou mais de nutrição, ou mais sobre alimentos, ou sobre questões emocionais, mas sobre como ele se sente, o que ele tem vontade, ou quanto ele não se dá conta do que ele tem vontade, enfim, ele é quem mais sabe, né? Eu tô ali, então, para ajudar ele, uma parceria. Tem a questão da aceitação, ou seja, eu sou a guia, eu vou ajudar ele a dar os passos, mas os passos é ele que vai dar. Eu preciso respeitar a autonomia do paciente para mudar ou não mudar, né? A evocação, que parte do pressuposto de a gente tentar, então, trazer para fora essa água que está lá, né? Então, assim, fazer as perguntas certas, as intervenções certas, para trazer essa motivação, trazer essas razões do paciente
para que fiquem mais claras para ele, para que ele tome consciência. E a compaixão foi o último elemento que eles incluíram, que é no sentido de que tudo que eu estou fazendo ali enquanto conversa sobre mudança é para o interesse do paciente, para o bem do paciente, não para o meu interesse, né? Não é tipo, eu estou vendendo alguma coisa, né? Telefonia, enfim, usando as estratégias para convencer a pessoa, não. Então, algumas das... A gente tem até 8h30, mais ou menos? Sim, tá, fica tranquilo. A gente tem depois mais um tempo, se tiver perguntas, Tá. pode ser. Então, as estratégias da entrevista motivacional, algumas delas, né, que eles adoram os acrônimos. Então, DARN, de desejo, habilidade, razão e necessidade. Então, assim, quanto menos o paciente se mostra pronto, ou seja, quanto mais ele fala assim, não abro mão do meu suco Tang, sei lá, né? Eu adoro produtos, né? A lasanha congelada da tal marca, né? Eu só como congelados do supermercado. Para mim é isso que eu preciso, não tenho tempo. Então, assim, aquele paciente que ele está se mostrando pouco aberto para mudança, pouco pronto, vocês vejam que eu não estou falando em motivado ou não motivado, porque daí dá uma ideia de estático, né? Tá motivado, não tá motivado. E a gente começou falando que isso não é uma característica do paciente, né? Nenhum traço de personalidade. Então, quando ele está menos pronto, né? Mais eu preciso trabalhar esse Dharma, né? Então, como é que eu trabalho o Dharma? Fazendo perguntas abertas. Então, como é que eu faço o paciente, né, trabalhar o seu desejo, sua habilidade, sua razão, sua necessidade de mudança? Com algumas perguntas, como essas aqui, né? Então, o que você quer vindo aqui na nutricionista, né? O que tu deseja, o que tu espera, né? Eu quero perder peso, tá, mas o que tu deseja, o que tu espera? Por que isso é importante para ti? Né? Então, eu vou trabalhar o desejo, né? Como tu poderia fazer isso, né? Estou falando da habilidade, né? Quais são as possibilidades? Tu quer perder peso? Tá, o que tu já sabe sobre isso? O que tu poderia fazer? O que tu conhece? O que tu acha que é viável tu fazer? Né? O que poderia ser um primeiro passo, né? Então, já iniciar essa habilidade, que ele poder, né, ter a ver com a autoeficácia, né? O que ele pode fazer? O que está ao alcance dele? As razões, né? Tá, por que tu quer fazer essa mudança, né? Quais que seriam os benefícios que tu teria se tu fizesse esses pequenos passos, né? Ou que riscos tu quer diminuir emagrecendo, né? Qual é o risco de estar acima do peso? O que tu quer diminuir aí? Eu estou trabalhando as razões para mudar, né? Por que ele tem que mudar? E a necessidade né? Qual a importância dessa mudança, né? O quanto que tu precisa dessa mudança, né? Então, eu vou conversando com o paciente e sempre treinando meu ouvido para escutar essas coisas aqui. Então, eu falei lá no início que o profissional tem um papel importante, né? E nosso estilo influencia, porque às vezes a gente só escuta o paciente naquela fala status quo, do tipo, eu como assim, e é isso que eu consigo fazer, né? Eu cresci assim. Então, se ele tá naquela fala muito estagnada de tipo, eu não vou mudar, eu não preciso mudar, a gente tem que olhar, bom, o que eu tô fazendo de errado, né? Será que eu tô fazendo as perguntas certas, né? Será que eu tô evocando a motivação dessa pessoa? Então, quanto mais o paciente está naquela fala estagnada no lugar onde ele está, sem querer mudar, mais eu preciso olhar para mim e rever como que eu posso acessar as motivações dessa pessoa. Eu vou fazer isso com essas perguntas e também com muita validação, né? Ou com muito aplauso, a palavra que a Fabiana usou, podemos falar em reforço, enfim, que é a mesma coisa, né? Que é podendo, né, reconhecer as pequenas coisas que ele consegue, que ele já conseguiu, né, para que ele consiga avançar, né, em direção àquilo que é importante para ele, né? Claro, somos humanos, é muito mais confortável a gente ficar onde a gente está, né? Então, sim, nossos pacientes vão ter falas status quo do tipo, é isso, Marta, né? Tô bem assim, não tenho o que fazer, né? É isso, Ana, é isso, Fabiana, né? Porque somos humanos, é muito mais fácil a gente ficar onde a gente está. E a gente também está acostumado a ouvir as pessoas nos puxando, né? Mas tu não queria emagrecer? Por que tu tá comendo isso? Você vai repetir a sobremesa? Tu não tá... Tu recém ganhou o bebê, tu não vai cuidar o que tu tá comendo? Sei lá, né?
Então, a gente vai ouvindo, a sociedade vai trazendo, e quanto mais a gente vai ouvindo essas críticas, mais a gente vai tendo comportamentos prejudiciais, porque a gente quer mostrar para nós e para as pessoas que a gente sabe o que é melhor, que a gente tem autonomia para escolher, que a gente que manda no nosso comportamento, né? Então, a maioria das pessoas... Eu, pelo menos, sou assim, né? Se alguém me diz, tu vai repetir a sobremesa aí, mesmo que eu repito, entendeu? Porque fala com a minha mão, né? Então, os nossos pacientes vão ter essas falas do status quo, mas aí a gente vai tentar validar, então, as dificuldades dele, né? E tentar refletir para ele as dificuldades dele e buscar essas perguntas, né? Uma outra forma de ajudar o paciente no avanço, né? Mudança de comportamento, é com a metodologia que eles chamam de metodologia ORS, né? Que do inglês REMUS, ou seja, então, é uma metodologia, né, onde a gente vai ajudar o paciente a avançar em direção àquela mudança que é importante para ele. Então, são 4, né? Open questions, affirmations, reflections and summarize. Então, o que significa isso? Open questions são perguntas abertas. Então, eles sugerem, né, os autores, que as perguntas abertas são as perguntas que não podem ser respondidas com sim ou não, né? São perguntas que a pessoa desenvolve, elas dão chance para o paciente falar mais, para a gente conhecer mais ele. Então, em vez de perguntar, tu come chocolate? Tá? É uma pergunta, sim, como? Não, não como, né? Como é a tua relação com o chocolate? Né? O que tu acha de chocolate? São perguntas mais abertas, que a pessoa diz, eu acho uma delícia, eu adoro, eu como todos os dias, enfim, ela vai te trazer mais detalhes, né? Então, por que tu quer emagrecer? Sim, não. Se eu pergunto assim, por que razão tu quer emagrecer? É uma pergunta aberta, vai dar chances da pessoa trazer por que ela vai dar chance para trazer o Dharma, que a gente viu lá, né? As afirmações, então, são, em outras palavras, são os reforços ou os aplausos, né? Então, assim, puxa, que bom que tu marcou essa primeira consulta. Que bom que tu veio aqui, né? Que a gente vai começar, vai ter esse primeiro passo, né? Ou, enfim, é qualquer reconhecimento de alguma coisa que o paciente fez, que vai aumentar as chances dele fazer de novo. Então, é uma forma de aplauso, né? Ou, tipo, puxa, é verdade, que bom, é uma confirmação do que ele está trazendo, né? As reflexões, elas vêm do Carl Rogers, né, do psicólogo humanista, e elas são como serviço de espelho, né, para o que o paciente está trazendo. Então, a gente reflete. A gente tenta devolver para o paciente o que a gente está percebendo. Pode ser uma reflexão de sentimento, uma reflexão da frase que ele falou. Então, daqui a pouco o paciente fala... não consegui fazer nada essa semana do que a gente combinou. Né? Eu posso fazer uma reflexão, né? Algo como, parece que tu tá frustrado com isso, né? De não ter feito nada. Ele não me disse isso, mas eu vi, né? Não consegui fazer nada. Então, ele não falou, tô frustrado, mas eu posso fazer essa reflexão de sentimento. Ou posso, uma reflexão, simplesmente dizer assim, essa semana foi difícil para ti. É uma forma de reflexão também, para essa frase que eu dei, né? Então, a reflexão é como, assim, os autores não falam isso, tá? É um macete, entre aspas, que eu gosto de usar. É quase como tentar adivinhar o que o paciente está querendo dizer com aquilo. Não fiz nada essa semana. É tentar adivinhar o que tem por trás daquilo, né? Ou é tentar ser meio que um dicionário. Semana foi difícil, então. Né? É como ser um espelho, né? E os resumos são bem preciosos. São a gente tentar ouvir da fala do paciente quais são as pistas que ele nos dá de que ele quer mudar, precisa mudar, tem habilidades para... Na fala dele, onde é que estão os Dharma, né? O desejo, habilidade, razão, necessidade. Daqui a pouco ele fala assim, é difícil emagrecer, é muito difícil fazer dieta e tal.
Mas, poxa, eu tô com 40 anos, sou mãe, eu quero, né? Quero ter saúde aí, tô com uma filha pequena, quero... Assim, ó, isso é um dar, né? Ela tá falando aí de uma necessidade, ó, quer ter saúde porque tem a filha, tá? Tem razão, tem motivo para isso. Então, no resumo, eu não vou chamar atenção para as coisas que ela está dizendo que são difíceis, eu vou chamar atenção para as dar. Então, né, posso fazer no resumo ao longo da consulta, não é só no final. Então, eu posso assim, tá, então estou entendendo aqui, né, que para ti tem uma coisa importante aí em mudar a tua alimentação, que é ter saúde para ter tempo de qualidade, para ter mais anos com a tua filha. Então, né, o resumo é como se eu devolvesse para a pessoa, eles até falam, os professores, enquanto metáfora, a gente devolve um buquê de flores para a pessoa, vai catando na fala dela os dar, né? Desejo, pega aquela flor. Habilidade, pega a flor. Razão, pega a flor. Necessidade, pega a flor. Vai pegando. E aí devolve para ela em forma dela. Olha só como é importante mesmo que eu emagreça, né? Ou que eu coma melhor. Tenho uma filha para criar. Então, aquilo liga com os valores da pessoa, com o que é importante para ela. E aquela mudança faz sentido. Né? A gente só muda se fizer sentido, né? E um macete que os professores, não é um macete, né? Tem um monte de estudos para dizer que tem que ser assim, né? Mas a metodologia é 2 para 1, no sentido de que eu vou mesclando esses ORs aqui. Eu não vou fazer, não precisa ser nessa ordem. Às vezes as pessoas perguntam, eu tenho que fazer pergunta aberta, depois afirmação, depois... Não é isso, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo. São 4 habilidades, 4 formas de falar, mas que a gente tem que cuidar para não fazer muitas perguntas. A cada 2 estratégias para cada pergunta, né? Para não parecer um interrogatório. Então, isso é bem importante que a gente possa ir fazendo para que o paciente vá desenvolvendo, enfim, se colocando. Muito bem. Estou chegando no final. Avaliando a importância e a confiança, também é uma outra forma, né? Então, de a gente trabalhar a motivação. Então, para quê? Para você, qual a importância de... Daí a gente pega o comportamento que a gente está trabalhando naquele momento, de, sei lá, incluir folhas verdes, né, uma vez por semana. É muito importante, é 9, né? Daí eu como profissional, vou perguntar, tá, por que 9 e não 1? E o paciente vai dizer, não, porque é muito importante, né? É 9 porque eu sei que eu preciso comer salada, né? Preciso comer folhas verdes, é bom, é antioxidante, é bom para o intestino, é bom para a microbiota, é bom para... Então, essa pergunta do, né, por que 9 e não 1, ela nos traz o porquê é importante, mas é importante a gente cuidar aqui o tom de voz, né? Porque eu não posso parecer debochada. 9? Por que 9 e não 1? Né? Enfim, então tem que ter um tom de voz mais neutro, né? Para que o paciente não se sinta, enfim, desconsiderado ou sendo debochado. Tá, trouxe aí, então, o dar, né? Então, as 3 coisas principais, né? O dar, que é trabalhar desejo, habilidade, razão, necessidade, aquelas perguntas. O WARS, né? Metodologia, então, de perguntas abertas, resumos, afirmações e reflexões. E essa questão de avaliar a importância e a confiança, sempre lembrando que a gente precisa saber de que comportamento a gente está falando, né? E de que mudança. E numa mesma consulta, eu posso falar de vários comportamentos e de várias mudanças. É sempre mais importante que a gente tente trabalhar a mudança daquilo que para o paciente é mais fácil, né? Então, o paciente ele chega numa consulta, ele tem várias coisas que ele deveria mudar, né? Mas o que ele sabe sobre isso? Por onde ele poderia começar? O que é mais fácil para ele? Tudo isso são formas da gente estar trabalhando motivação, né? Eu deixei um cafezinho com um livro para dar uma pausa, para vocês pensarem se tem perguntas, né? E aí eu trouxe alguns livros aqui, esse livro da Margarete Oliveira organizou, minha orientadora de doutorado organizou com colegas e com o professor Carlos Clemente, que é um dos criadores do modelo transteórico. Alguns outros livros sobre motivação aí, não de entrevista motivacional, mas do Primo, que é o modelo transteórico. Alguns artigos aí de entrevista motivacional. O site do Prochaska, do Di Clemente, que são os criadores do modelo transteórico, que dialoga muito bem com a entrevista motivacional. Alguns materiais autorais aqui meus,
né, que tem no Linktree da Psiconutri, tem um e-book, né? E tem um planner. O planner está lá 2021, 2020, mas ele tem fichas que são atemporais, né? Que vocês podem usar com pacientes, que falam de motivação, de comportamento, de hábitos. E aqui os meus contatos, para quem tiver interesse. Muito bom, Marta. Sempre muito bom te ouvir e reciclar, né? O que a gente sabe. Já sabe, já estuda, já faz. Muito bom. E eu fiquei pensando, assim, na tua fala, porque, assim, tu resumiu muito bem, mas, assim, quem quiser ir além vai ter que estudar bastante, porque não é fácil aplicar no dia a dia, é um treino, né? Um treinamento que a gente tem que fazer. Então, se a gente pudesse, né? Tu me corrige, tá? Mas eu acho o que eu sempre falo para os alunos, assim, né? Se a gente pudesse simplificar, né? Porque às vezes a gente pode ficar um pouco ansiosa do tipo assim, tá, o que eu tenho que usar agora mesmo? O que eu tenho que fazer agora, né? O paciente falou isso, o que eu tenho que responder? O que eu tenho... Então, uma coisa que sempre nos treinamentos eu fui aprendendo, que acalma, né? É que assim, a gente entendendo o espírito da entrevista motivacional, né? A gente já está indo no caminho certo. Sim. Obviamente que tem que treinar, que tem que estudar, né? Sim. Mas é um percurso aí, né? E aí a gente entender. E daí eu acho que aquela metáfora da dança, ela pode ficar como mensagem final, assim, o que tu acha? Porque é isso, né? Eu acho que tem a ver com a postura do profissional, tem a ver com conduzir, né? E não com lutar, e não com brigar. Né? Acho que é uma ótima metáfora. Acho que sim. E acho que se colocar no lugar, sabe? Assim, a reflexão que é ali, né? No Wars tem a reflexão, né? A reflexão, ela é uma habilidade que o paciente se sente entendido e ele vai além, né? E trazendo, assim, já acontece... por mais que a gente tenha que treinar, e os professores falam isso, né? Não adianta só estudar, você tem que treinar. Vou trazer uma experiência para vocês. Numa turma de nutrição que eu dei aula na graduação, quando eu dizia assim, gurias, vamos treinar as habilidades, façam isso. Elas não sabiam o que fazer, porque elas ficavam se cobrando, entendeu? Ai, não sei como fazer. Mas aí eu disse, tá, esqueçam tudo que a gente estudou aqui, eu vou ser a paciente de vocês. Aí eu falava assim, tenta se colocar no meu lugar e usar o que tu entendeu, tá? Vou falar contigo que tu tenta ser uma nutricionista que se coloca no lugar humana, né? Exatamente. Aí, tipo assim, gurias de início de curso, tá? E começando, assim, tipo, ou tenta, o que tu falaria para uma amiga, entendeu? Para alguém que tu gosta muito. Eu fazia esse treino com elas. Daí eu começava a falar, ai, guria, não consigo fazer o que a minha nutricionista mandou, não sei o que, tá. Aí elas conseguiam ser super empáticas. É difícil mesmo, mas como é que tu fez? Sabe? Daí elas faziam reflexões, entendeu? Então, assim, gurias, vocês têm que ser humanas. Porque sendo vocês mesmas, vocês conseguem ser mais motivacionais do que sendo nutricionistas. Tipo, entendeu? Era como assim, quando elas vestiam, tá, agora você é nutricionista. Elas travavam, entendeu? E aí, então, talvez esse seja um treino. O que tu falaria para uma amiga que tá te dizendo que é difícil? Alguém que tu gosta, sabe? Porque daí vai pro espírito, né? Que foi o que tu falou. E aí, sabe? E aí, quando tu tá ouvindo uma pessoa que tu gosta e tu quer ajudar a pessoa, tu não quer mudar a pessoa, tu é mais acolhedor, né? Mas às vezes a gente tá no lugar de psicólogo, nutricionista, a gente sabe o que tem que fazer, a gente acha que, né, que tem que mudar e a gente começa a pisar no acelerador. E aí, desanda, entendeu? Então eu fiz esse teste com mais de uma turma, tive esse insight assim com elas, porque eu ia, tá, gurias, vamos lá. Quando elas eram a minha nutricionista, elas não conseguiam fazer nada. Daí eu me dei conta, digo, tá, conversa comigo como se fosse tua amiga agora, então, vamos ver. Aí elas, brilhantes, assim, eu disse, olha aí, ó, vocês sabem fazer. É que vocês acham que quando são nutricionistas, vocês têm que ser
Tem que Uma seguir o coisa- protocolo lá. Exato. Uhum. Então, acho que isso é uma forma também que talvez seja útil de ficar como mensagem, né? É. Enfim. Mas é um assunto muito, porque é aquilo que tu falou, né? É um estilo de conversa, né? Um estilo de abordagem e tem um treinamento para isso. Então, fica o convite, né, Marta? Quem quiser saber mais, Exatamente. seguir as tuas redes sociais, Sim. conhecer o nosso grupo também, né? Sem dúvida, são referências, né? Eu acho, no tema. Então, tá, muito obrigada pela tua participação nessa sexta-noite, Nada. tá? Foi uma E honra. contigo a gente encerra com chave de ouro o nosso evento. Tivemos uma pergunta ali, uma questão de se a gente vai deixar gravado ou vai disponibilizar. A gente não sabe ainda, a gente não sabe se vai disponibilizar. Vamos ver isso com o pessoal da PUC, né, do CEPUC, mas o que eu posso dizer para essa pessoa que perguntou e para outras que quiserem os slides, nos peçam pelo e-mail que a gente entra em contato com os palestrantes e pede, se eles disponibilizarem, a gente encaminha por e-mail de vocês, tá bom? Sem problemas. Tranquilo, disponibilizo. Então tá, Marta, obrigada, a gente que está nos assistindo, obrigada pela participação. Encerramos então com chave de ouro, um bom final de semana para todo mundo. Muito obrigada por estarem conectados até a essa hora. E bom descanso para todo mundo. Beijo. Obrigada, Ana. Beijo. Tchau.